esta ideia do capital cultural é uma ideia cada vez mais importante e na medida em que as outras fontes de produção, o capital financeiro, o capital tecnológico, hoje podem ser consideradas quase como commodities. Elas estão acessíveis, são idênticas para praticamente todos os empreendedores. Aquilo que faz a diferença é realmente aquilo a que impropriamente se chama capital humano. Eu gostaria mais de lhe chamar recursos humanos ou pessoas. E, na verdade, a questão central que eu gostaria de abordar é em que é que a cultura pode ser importante para a empresa, ou o que é que a cultura pode trazer de específico para a empresa. São muitos os impactos da cultura da empresa e eu, quando falo em empresa, gostaria de fazer aqui uma prevenção. Trata-se de uma empresa um pouco idealizada, não quer dizer que este impacto e esta importância seja idêntico para todas as empresas, não é seguramente, mas é sobretudo uma empresa que tem em vista o que será a empresa no futuro crescentemente, quer dizer, porque os desafios que são postos atualmente às empresas, e eu diria, independentemente da sua dimensão, embora com graus e naturezas diferentes, são desafios que inevitavelmente se vão acentuar, se vão tornar ainda mais prementes no futuro. E quais são esses desafios? São, em primeiro lugar, o desafio de compreender a sociedade em que se insere, a realidade em que se insere, e compreendê-la no sentido de interpretar os anseios das pessoas, os valores prevalecentes na sociedade, mas também tentar perceber as contradições dessa sociedade. O que é que a faz mover? O que é que a caracteriza? Como é que ela se vai prefigurar no futuro? Esse desafio é um desafio essencial, porque se a empresa não for capaz de o compreender, se a empresa não for capaz de perceber a palpitação da sociedade, a forma como ela respira, ela é incapaz de se organizar corretamente, ela é incapaz de definir quais os produtos e os serviços que deve oferecer à sociedade, ela tenderá a ser um órgão, digamos que marginal e não inserido na sociedade. Portanto, a capacidade da empresa perceber a sociedade, compreendê-la, a sociedade em que está inserida, a sociedade contemporânea, eu diria que é uma condição essencial do seu sucesso. Por outro lado, a necessidade de valorizar o chamado, os recursos humanos da empresa e o seu capital humano. Não há uma empresa que sobreviva, que seja competitiva, que tenha sucesso no mundo económico, se ela não for capaz de valorizar os seus recursos, de satisfazer as aspirações das pessoas que nela trabalham, de melhorar a sua competência, de reforçar a sua motivação e de ajudar a realização pessoal dessas pessoas. Até por uma razão muito simples, cada vez mais a vida no trabalho é parte essencial e importante até em termos quantitativos da nossa vida. Nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida no trabalho, o outro terço a dormir e o restante noutras atividades. E, portanto, ser capaz de ter esta relação e esta capacidade de mobilizar e de atrair os talentos é um desafio fundamental da empresa contemporânea. Por outro lado, as empresas têm a necessidade de ser cada vez mais flexíveis, cada vez mais capacidade de terem cada vez mais abertura à mudança e adaptação à mudança. Eu gostaria de citar aqui muitos exemplos, mas vou omiti-los por razões de tempo, mas todos nós temos a noção de que coexistimos com empresas que são capazes de mudar, que são as empresas que estão a responder às nossas necessidades, à nossa procura, e aquelas que se mantêm estáticas no tempo. Este conflito agora entre os táxis e a Uber e outras da mesma natureza, empresas da mesma natureza, é um exemplo flagrante disso.
E ainda uma constatação, uma consideração cada vez maior da importância da responsabilidade social das empresas. As empresas são cada vez mais vistas não apenas como um núcleo, um fator de produção económica e de produção de resultados e de lucro, mas como uma parte, uma célula de um sistema interdependente em que é importante, obviamente, a produção, eu diria, a otimização do resultado, mas também uma ação, uma integração na sociedade responsável. Respeitando os seus valores, respeitando as suas aspirações, respeitando tudo aquilo que a caracteriza. E, finalmente, um desafio importante, que foi, aliás, referido por António, a sustentabilidade, em particular a sustentabilidade ambiental. Ora bom, o que tem de comum todos estes desafios e outros que eu omiti nesta intervenção telegráfica é que todos eles consideram o centro da empresa, todos eles consideram o fundamento da empresa, a pessoa humana. E isso significa que a empresa centrada e voltada para a pessoa humana, para o recrutamento e a captação das melhores pessoas humanas, das melhores pessoas, constitui, porventura, a nova dimensão, ou uma dimensão crescentemente mais importante das empresas do futuro. E isto quer quando consideramos o núcleo essencial das empresas, que são os seus trabalhadores, quer quando consideramos o mercado para o qual essas empresas trabalham. A pessoa, e nós vivemos porventura numa situação um pouco contraditória de mercados cada vez mais globais, mas mercados cada vez mais personalizados, a pessoa é o centro desta atividade e é o cada vez mais. Ora então, se pensarmos que isso é assim, a cultura tem aqui um campo vastíssimo e único, porque a cultura pode agir sobre essas pessoas, pode motivá-las, pode desenvolver as suas capacidades criativas, a sua imaginação, o seu sentido de risco. Não há nada mais comparável com a atividade empresarial, atrevo-me a dizer, e eu tenho essas duas experiências, do que a atividade da criação artística. Ambas se defrontam com os mesmos desafios, com os mesmos problemas, e ambos têm que resolver em condições adversas, em tempos limitados, as respostas para as questões que lhes são cotidianamente postas. Ambas são obrigadas a pensar fora da caixa em cada momento. Ambas têm como objetivo fundamental, criação artística e gestão empresarial, no fundo, a inovação, a criação de novos bens e serviços e, portanto, eu diria, enfim, de uma forma um pouco atabalhoada, mas o tempo exige, que a criação artística em particular, e eu debruçar-me-ia por razões óbvias apenas sobre isto, a criação artística é, de facto, um elemento fundamental e esta experiência do contacto com a criação artística, do contacto com os artistas, da relação dos artistas com a empresa e da empresa com o mundo, portanto, da cultura, é essencial para o seu sucesso. Eu só, para concluir, diria o seguinte: isto abre aos cristãos e, em particular, aos católicos, um campo extraordinário de intervenção. Porque se consideramos que realmente a pessoa humana é o centro da empresa, isto que nos afasta bastante das visões marxistas e das visões ultraliberais, reforça a nossa capacidade e as potencialidades de uma intervenção que parte de princípios e de valores para os quais, que são os do personalismo cristão, para os quais a pessoa está também no centro da organização da própria sociedade. E abre-nos, portanto, um desafio enorme, mas também, eu diria, um desafio que nós temos condições de vencer. Se há coisa em que eu acho que nós temos, ou podemos ser inspirados, não apenas pela doutrina, mas pelos ventos da história, é este. Porque cada vez mais, na verdade, os gestores, as pessoas que se debruçam, os teóricos, as pessoas que se debruçam sobre a gestão empresarial e aqueles que avaliam a gestão empresarial coincidem com esta consideração.
a empresa é, na verdade, a base, é o centro, tem como base e como centro a pessoa humana. E a cultura é a forma de expressão, digamos, mais autêntica, mais elevada dessa personalidade. E, portanto, eu diria, para terminar, e julgo que cumpri o tempo, que ainda bem que a Pastoral Católica da Cultura se preocupa com esta matéria, ainda bem que ela pôs esta relação entre a economia e a cultura na ordem do dia. O que nós temos agora, nós responsáveis pelas empresas e com algumas responsabilidades culturais, o que temos é que operacionalizar essa relação, torná-la evidente no nosso dia-a-dia, e eu estou convencido que esta iniciativa vai nos ajudar a todos. Muito obrigado.